Vamos fazer uma dinâmica aí de comparação. A gente pegou aqui 8 nomes de zagueiros e 8 nomes de pontas, tá? De atacantes de beirada. E a ideia é fazer comparativos entre esses jogadores para a gente chegar aí nos melhores reforços possíveis ou nomes que a gente gostaria de ter aqui no Cruzeiro. Todos são nomes que já foram em algum momento especulados por aqui ou bem abalizados aí pela nossa equipe dos internautas. Internautas não, pô, os universitários lá do programa do Silvio Santos, lá das antigas. Então vamos começar, hein? E eu já vou começar aqui com uma que é quase um conflito de gerações, hein? Põe na tela, meu filho! Ah, ela é O Resgate do Soldado Valentim, Valentim Gomes do Vélez, ou Diego Mina, zagueiro aí de Fiorentina, de Barcelona, de Everton, de Cagliari. Entre esses dois, qual que vocês acham que seria um jogador melhor? E, Pedrão, como você é o nosso analista, fala um pouquinho de cada um deles aí. Cara, assim, perfis bem diferentes, né? O Mina é um cara muito forte, muito físico, né? Tanto no duelo aéreo quanto também no duelo pelo chão. O Valentim já é mais o cara da ocupação de espaço, de ganhar ali numa antecipação. Pensando aí no que o Cruzeiro pratica hoje de futebol, me agrada mais o nome do Valentim, por ser um cara que constrói muito mais o jogo, e ele é um cara confiante para isso, em alguns momentos até ele é confiante demais, mas eu gosto de zagueiros assim que tem essa predisposição para construir. Eu confesso que a questão da altura, que assombra muito o torcedor do Cruzeiro, não me incomoda tanto com relação ao Valentim, mas o Mina, talvez se fosse o Mina de alguns anos atrás, eu escolheria ele. Acho que a idade vai pesar muito também. O Mina passou por algumas sequências ali de lesões, então eu escolheria o Valentim. Me agrada mais o perfil do Valentim Gomes. Cada foto que eu vejo do Valentim Gomes, ele parece uma pessoa diferente. Eu não sei o que acontece com esse rapaz. Mas estou de acordo com o Pedro, acho que até por uma questão de momento de carreira, né? Acho que daqui a pouco o Mina começa a fazer a curva descendente, que é natural pela idade, e o Valentim ainda tem bastante potencial, né? Pela idade que tem e tudo que já mostrou. Então, entre os dois, eu ficaria com o Soldado Valentim. Ô Caramujo, só rapidinho que eu vi uma mensagem do Felipe aqui, F22, e acho que é algo que aparece muito nas redes sociais, e sempre que a gente tem oportunidade é interessante a gente combater. O Valentim, ele tem uma reprovação em um exame, que é aquela época que ele iria para o Grupo City. Essa última negociação, ela não aconteceu, não foi por uma reprovação em exame médico. O Valentim foi negociado com a Udinese, eles teriam que pagar a rescisão não foi paga a tempo, a janela fechou e ele precisou retornar ao Vélez Sarsfield. Então ele não foi reprovado no exame físico para poder se juntar ao Udinese. Foi só a questão do Grupo City ali, que ele acabou sendo reprovado. E existe até uma conversa de jornalistas argentinos de que não é assim. Parece que foi um problema também do Vélez ali, uma forma do Vélez de tentar manter o atleta no seu elenco. Então, só para a gente combater, eu acho que muita gente traz essa informação. Provavelmente o Felipe viu e está ali repercutindo, mas não foi isso que aconteceu. Quer votar aí, Samuca? É porque, como o Pedro falou, perfil bem diferente, né? Agora, a trajetória do Mina é inquestionável, mas hoje, como já tem o Fabrício Bruno de mais experiência, iria de Valentim também. Eu também fecharia com o Valentim, só fazendo uma ressalva que a temporada do Mina foi muito boa, viu, gente? Lá no Cagliari. Tava até vendo alguns jogos, assim, o primeiro jogo que eu vi dele do Cagliari foi uma goleada que eles tomaram para a Juventus e ele jogou muito mal. Aí acabou. Mas depois ele melhorou muito, inclusive teve o jogo contra o Napoli, né? Que, assim, o Mina estava fazendo um jogo monumental, assim, ele lidando com o Lukaku, né? Deve ser muito fácil marcar o Lukaku, inclusive, o jogo valendo título italiano. E ele estava fazendo um jogo espetacular. Aí, no início do segundo tempo, ele tomou a caneta, o Lukaku faz o gol. Aí você fala, pô, o Mina não tá jogando nada, mas ele ganhou 90% das disputas com o Lukaku. Então, assim, ele tá bem também.
mas por essa questão de pensar no futuro, né, e pelo perfil que o Cruzeiro está buscando, eu também iria de Soldado Valentim. Alguém resgata esse homem do Vélez, pelo amor de Deus, gente. Tira esse cara de lá, ele está pedindo socorro. Esse riso dele na foto é de desespero. Por favor, façam essa transferência acontecer. Mas é caro, né? É caro, é difícil, sabemos, mas eu também fecharia com o Soldado Valentim. Vamos ao próximo, hein? Outra disputa de zagueiros. Robert Renan, né, que disputou a última temporada no futebol saudita, ele pertence ao Zenit da Rússia, e Anderson Duarte. Anderson não, como é que é o nome dele, Pedrão? Alexis Duarte. Alexis Duarte, perdão. Alexis Duarte, que está lá no futebol russo também. E aí, Pedro, conta pra gente aí dessa duplinha. Cara, o Robert Renan é muito mais técnico com bola do que o Alexis Duarte. Mas eu gosto muito porque o Alexis Duarte ele vem de uma escola ali do futebol paraguaio, né, de zagueiros com muita velocidade para poder ali sair para caçar, às vezes ali fora da área, para poder fechar um espaço. Ao contrário de alguns dos seus compatriotas, o Alexis Duarte ele ganha muitos duelos e ele é um cara leal nos duelos. Dificilmente, assim, claro que em algum momento ou outro você acaba passando do ponto, mas ele é um cara que não costuma infringir tanto essa linha. O Robert Renan também é um bom defensor, né? Acho que todo mundo que acompanhou o surgimento do Robert Renan tinha a expectativa de que ele batesse a Europa, mas não o Zenit, batesse ali um time de Premier League ou um time da Liga Espanhola. Inclusive, ele teve seu nome recentemente vinculado ao Wolverhampton, né? Parece ser uma pedida do Vitor Pereira, que é o treinador lá, mas é um jogador muito técnico, com muita qualidade na saída de bola, muita personalidade. Assim como eu falei do Valentim, até demais, né? Basta ver os pênaltis que o Robert Renan cobra, é uma característica dele, tá? A cavadinha, e inclusive ele perdeu, e foi o que sacramentou o final dele aí no Internacional. Pegando de novo a questão da idade, o Alexis Duarte está com 25 anos, eu acho que eu apostaria no Robert Renan. Acho que é um cara que tem um potencial muito grande, e tem muita qualidade na saída de bola, mas também é muito inteligente ali no posicionamento. Faria uma dupla muito interessante, por exemplo, com o Fabrício Bruno, né? O Fabrício Bruno é um cara que se desloca muito mais ali para defender e tal, para poder fechar as coberturas. Acho que seria um funcionamento legal ali, o Robert Renan e Fabrício Bruno, mesmo gostando muito do Alexis Duarte. Eu não vi muito do Alexis Duarte, então fica até meio injusto de falar, né? Mas quando a gente fez a outra dinâmica aqui de sugerir jogadores, o zagueiro que eu sugeri foi justamente o Robert Renan. Eu gosto muito dele e acho que para essa função aí de zagueiro canhoto, um cara mais jovem, eu apostaria muito. Teve a sua passagem cortada aí no Internacional por conta daquela situação lá, mas acho que é um jogador de muito potencial. Se for o caso, é só não deixar bater pênalti assim, decisivo, mas de resto, acho que pode agregar demais no elenco. Eu iria nele. Eu iria de Alex Duarte porque habla. Lá vem ele. Não gosto de zagueiro que cava pênalti. Você achou paia, então, o Juan Santos lá fazendo isso no rival, ainda imitando lá com a batendo. No sub-20 está liberado, Caramujo. Temos que preservar a saúde do vibrante Alberto Rodrigues. Imagina Robert Renan no último pênalti contra o Boca, no Mineirão. Nossa. Não, o negócio é não colocar ele para bater esse pênalti. Mas imagina se o gol sai, que histórico que ia ser. E ele já acertou, contra o Boca. Ele já acertou vários desse jeito, né, Pedro? É a característica dele mesmo, assim, não foi algo que ele fez de sacanagem ou por desrespeito, mas é um risco que você corre, né? Acho que naquele momento, infelizmente, o estadual significava demais para o Inter, né? Acabou tendo a sua passagem cortada lá, mas enfim, eu acho muito bom zagueiro, assim, para o nível do futebol brasileiro, muito bom zagueiro. Eu acho que nessa qualidade para construir ali, né? Como a gente quer ali, zagueiro de mais alto nível, o Robert Renan seria de um nível muito parecido com o Valentim, assim. Eu acho que são os dois melhores zagueiros jovens aí, que talvez o Cruzeiro tenha alguma chance de trazer, né? Porque sabemos que são jogadores muito valorizados, mas não vejo zagueiros canhotos melhores que esses dois, tá?
Mas vamos para o próximo aí. Ganhou Robert Renan, hein? Olha aí. E terceiro comparativo aqui. O Joaquim, né? Zagueiro que atuou no Cuiabá, atuou no Santos, atualmente está lá no Tigres, do México. E Zaid Romero, do Clube Brugge, da Bélgica, argentino, jogou no Estudiantes. E que o Cruzeiro tentou contratar no início do ano, né, Samuco? Até teve muita especulação ali, mas a pedida era um absurdo, né? Sim, o Cruzeiro conversou e estava firme nessa, né? E toparia pagar aí até uns 6, 7 milhões de euros, mas a pedida foi acima de 12. No segundo semestre lá, né? No segundo semestre da temporada deles, né? No nosso primeiro semestre aqui, ele acabou no banco, né? Jogando pouco também. O Joaquim não é canhoto, viu, gente? Ele é um zagueiro destro, mas atua muitas vezes pelo lado esquerdo. E aí, Pedrão, faz aí aquela resenha aí pra gente. Cara, assim, o Zaid Romero, eu tenho as lembranças dele no Estudiantes, né? Ele é um cara muito alto, ele tem 1,92 m, mas é um cara muito rápido. É um cara que consegue também sustentar esse duelo físico. Não é um exímio construtor, por exemplo, como Robert Renan e o Valentim Gomes, mas é um jogador que faz ali seu papel se precisar da saída de bola. Agora, tá muito tempo ali sem jogar, né? Ele virou reserva no Clube Brugge. Mesmo que seja um contexto diferente, o Joaquim, ele é uma referência para esse time do Tigres no México, né? Inclusive, teve seu nome, parece que vinculado a clubes da Europa, parece que o Tigres espera negociá-lo com a Europa. É mais velho, né? Um ano mais velho, o Joaquim tem 26, o Zaid Romero 25. Eu confesso que desses dois aí, até por ter um estar jogando mais, eu escolheria o Joaquim. Acho que já é um jogador também que já vivenciou o futebol brasileiro, então eu escolheria o Joaquim. Pelo que eu vi dos dois, eu iria de Zaid Romero, apesar de que ir contra Pedro Torres é um negócio muito complicado, né? Mas pelo que apesar de que eu tenho boas lembranças do Joaquim, assim, desde do Cuiabá, né? Assim, eu lembro que na época eu quis demais ele aqui no Cruzas, quando ele estava no Cuiabá, mas enfim, dos dois eu iria de Zaid Romero, considerando que dinheiro não é um problema, né? Porque essa coisa dos valores é um pouco complicado. Dinheiro é solução, dinheiro é solução. Eu vou de Zaid Romero porque eu vejo alguma chance do Zaid Romero vir para o Cruzeiro. O Joaquim, eu acho que é muito difícil, muito caro, né? Tá muito bem valorizado lá pela temporada no México. O Zaid Romero estava na reserva e jogou 16 partidas apenas na temporada, né? É um zagueiro que me agrada ali também pela questão da altura, né? O pessoal que fala, zagueiro baixo, não sei o que, é um zagueiro bem mais alto, mais forte fisicamente aí, jogador de 1,92 m. E no Estudiantes, principalmente, ele jogou muito bem, né? Lá na Bélgica, particularmente, eu não cheguei a acompanhar o jogo dele, mas na Argentina ele era um zagueiro de muita imposição. Vai votar nessa aí, Samuca? Zaid Romero. Zaid, hein? Ganhou. Ih, Pedrão. O Samuca vota sem justificativa, né? Pá, é esse aqui, pronto. Nossa, já falaram tudo, colocar a grana, facilita o meu trabalho. É só colocar a grana na mesa agora. É isso, então ganhou o Zaid Romero. Vamos ao próximo zagueirão aí, ó. Victor Gabriel, zagueiro do Inter, né, que está sendo especulado aqui no Cruzeiro há um bom tempo, e o Mariano Troilo. Aí você fala, quem é esse cara aí, Caramujo? É um zagueiro do Belgrano, da Argentina, 22 anos, jogador que já foi ligado a alguns clubes brasileiros, o próprio Internacional já o tentou e tudo mais, alguns clubes europeus já especularam também. E aí, Pedrão, explica para o povo aí quem são esses dois. Ô, Caramujo, nesse aí eu já vou votar e explicando. Eu gosto mais do Victor Gabriel. Tem pouco tempo de profissional no futebol brasileiro, né, em comparação ao Troilo, que tem mais tempo lá no futebol argentino. E assim, parafraseando o nosso grande amigo Caio Fábio, eu acho o Troilo bem superestimado. Não sei como é que ele lidaria com essa troca de contexto, né, sair do futebol argentino para vir jogar no Cruzeiro, principalmente se você olha a equipe que ele joga lá e o que o Cruzeiro tem com relação ao torcedor, pressão da mídia e tudo mais. Então nessa aí eu escolheria o Victor Gabriel, porque é um cara bom na bola aérea, é um cara que consegue ali ajudar a equipe em construção, tem um jogo dele até inclusive contra o Grêmio, né, lá na arena do Grêmio, que ele participa muito bem na construção das jogadas no Campeonato Gaúcho dessa temporada. Então eu escolheria o Victor Gabriel dentre esses dois aí.
Eu não lembro de já ter visto o nosso amigo Mariano jogar. Então fica difícil de votar com justiça. E teria que ser o Vitor Gabriel, que eu já vi pelo menos algumas partidas dele. A gente buscou mais informações desde que ele começou a ter o nome ligado aqui ao Cruzeiro. Vitor Gabriel, porque não habla. Eu amo que o critério muda, né? Perfeito. Justificativos aleatórios. Mas o que eu tava vendo aqui do nosso amigo Mariano aí, como diria a Rafa, é um zagueiro assim. Passa uma. Sabe a vibe mordomo da família Adams? Assim, ele é um cara de muita força física, muita altura, mas pouca agilidade, viu? É um zagueiro que eu acho que tem um pouco de dificuldade nisso. Muito bom na bola aérea, isso vale ressaltar, né? Mas na temporada passada, por exemplo, ele entregou alguns gols ali de erros até meio ridículos, assim, sabe? Então, é um zagueiro de potencial, mas acho que o Vitor Gabriel tem demonstrado um pouco mais, né? Ainda que seja muito início dessa trajetória dele como profissional. Então, ganhou aqui o Vitor Gabriel. Aí chegamos a um... Temos mais enfrentamentos, meus amigos. Primeiro, hein? Entre Soldado Valentim e Robert Renan. Vocês aí com a caneta para assinar a contratação. Quem seria? Robert Renan. Valentim, porque habla. Eu acho o Robert Renan mais preparado do que o Valentim. Apesar de gostar do Valentim. Então, tá ganhando o Robert Renan. Uhum. Você não vai votar no Caramujo? Não vamos causar intriga, não. Vamos de Robert Renan também, que eu acho ele muito bom zagueiro. Você Até quer sair. Você não quer estar ficar... no frente. Se ficar 2-2, quem vai desempatar? Aí, seu voto tem peso 2, Caramujo. Né? Ah, que moral, hein? Você tá doido. Sou eu. O João Vitor falou do Soldado Valentim, seria o voto dele. A Tamara Vargas também no Valentim. O André Felipe falou que o critério do Samuel é não ter critérios. O Daniel Reiner, respeitem o Vidalba, todo dia cavando nome de jogador pro lugar do cara. Nenhum desses perebas aí chegam para ser titular no lugar dele. Ô Daniel, mas quem tá tirando o Vidalba do time? Quem vai se escalar é quem tá lá, amigo. A gente só tá falando que o Cruzeiro quer um zagueiro, isso é fato. O Cruzeiro quer um zagueiro canhoto. Ponto. Isso não é da nossa cabeça. E aí a gente está falando de alguns nomes que se enquadram no perfil. Entendeu, meu anjo? É só isso. Vamos lá para o outro lado da chave, então, hein? Zaide Romero ou Vitor Gabriel? Romero. Romero. Nossa. Zaide Romero. Mais preparado do que o Vitor Gabriel. Assim, o mesmo critério que eu usei para o Robert Renan. Então eu vou votar no Vitor Gabriel só porque dizem que toda unanimidade é burra, né? Então, para a gente não ter uma burrice consolidada, eu vou votar no Vitor Gabriel sabendo que o Zaide Romero é a nossa escolha. Então, esse é o confronto do século, hein? O William Santos está aqui, Vitor Gabriel, o Silas falando zaga colorada. Não, eles estão com a camisa do Inter aqui, o Robert Renan, a gente não achou foto dele mais recente, né? Com a camisa do novo clube, entendeu? Para colocar aí. Mas é o mesmo jogador, estava lá no futebol árabe, né? E aí, Robert Renan ou Zaide Romero? Samuca, você não pode usar o critério hablar ou não hablar. Começa com você. Zaide Romero. Robert Renan. Robert Renan. Temos um vencedor, hein? Robert Renan. Robert Renan é melhor. Acho que o funcionamento do Robert Renan com o Fabrício Bruno tem muita possibilidade de dar mais certo. Boa. Então, o nosso zagueiro, então, que a equipe da Samuca TV contrataria, olha aí, hein? É o Robert Renan. Fica a sugestão aí para a turma do Cruzeiro. O grande Joaquim Pinto ali, Leonardo Jardim, eles que conhecem pouco, né, de futebol, certamente. Quase então, nada.
não acompanharam, não acompanharam muito, não. Então ficamos com Robert Renan aí, que seria um excelente reforço, hein? Baita zagueiro, gosto muito do futebol dele. Ganhou, como nosso zagueiro canhoto. Pode participar no chat aí, hein, galera? Pô, e deixa o like no vídeo também, não esquece do joinha pra gente, não. E vamos agora para pontas, hein? Ah, meu Deus do céu. Agora é hora da confusão, tá certo? Agora é a hora que o pau quebra. Começamos com uma disputa de jogadores, digamos assim, status diferentes. Gabriel Peck, atualmente no Los Angeles, e Lucas Ronier, do Coritiba. Os dois canhotinhos. Apresenta eles pra galera aí, Pedrão. Cara, o Peck, ele já tá num estágio, como você disse, bem diferente da carreira, né? Hoje ele já é um atleta mais consolidado. Surgiu muito novo, né? Assim como o Ronier, surgiu jovem, assim, passou por poucas e boas no Vasco. Eu acho que um ponto aí que pesaria, se a gente estiver olhando com o mesmo filtro do que o Cruzeiro tem praticado, o Peck é um cara que se dedica muito sem a bola, que dá essa profundidade, que chega ali na última linha. Nos momentos ali do Vasco, ele foi talvez uma válvula de escape em várias oportunidades, e tá lá no LA Galaxy, assim, foi peça-chave para a equipe voltar a ser campeã da MLS Cup, né? O título passa muito por ele e pelo Riqui Puig. O Riqui Puig acaba até sofrendo uma lesão às vésperas da final, não disputa a final, mas a construção toda do título do LA Galaxy foi graças a essas duas peças. É claro que é muito caro, eu confesso que eu escolheria o Gabriel Peck. Acho que ele está mais preparado, mais pronto do que o Lucas Ronier. E tem mais vivência de primeira divisão do que o ponta do Coritiba. Entre os dois eu iria de Peck também, por estar mais pronto. É isso, Samuca. Peck. Gabriel Peck, grande figura. Eu iria no Peck também, pelo que vocês já falaram, né? Você contrata o Gabriel Peck para ser titular do Cruzeiro amanhã, né? Pelo menos a expectativa é essa. O Ronier já é um jogador que, até por viver uma temporada atribulada no Coritiba, de indisciplina e tudo mais, teve afastamento, acho que é um jogador para se desenvolver. Eu até acho que o Ronier tem mais potencial, viu? Se o Cruzeiro quisesse fazer um investimento para o futuro, eu acho que o Ronier vai ser mais jogador. Mas aqui, né, o Peck, a gente está precisando de um ponta para hoje, né? Para tentar qualificar melhor. Inclusive, se quisesse trazer os dois, eu não reclamaria. Ganhou, então, Gabriel Peck. Vamos ao próximo nome aqui das pontas. Marino Hinestrosa, do Atlético Nacional, ou Elinho, atualmente no Toluca. E aí, Pedrão, faz aquela apresentação aí para a galera. Assim, o Elinho entra talvez na mesma questão ali do confronto anterior, né? O Elinho é um cara mais preparado, o Elinho é um cara que busca muito esse jogo de fora para dentro, né? Ele sai do corredor lateral ali para poder buscar esse jogo para dentro, finaliza muito de fora da área. Eu acho que o Elinho ele é mais goleador do que o Hinestrosa. O Hinestrosa é muito mais o preparador das jogadas, o cara do 1 contra 1. Só que o Elinho tem tudo isso e também tem a questão de conseguir marcar os seus gols. Tá mais experimentado do que o Hinestrosa. O Hinestrosa está começando a fazer ali uma temporada de afirmação que o Elinho já fez no futebol brasileiro, não vive um bom momento no futebol mexicano, mas ainda assim minha escolha seria o Elinho, por ser um cara hoje mais completo do que o Hinestrosa. Ele te entrega na preparação das jogadas, na assistência, vencer 1 contra 1, mas ele também te entrega na finalização das jogadas. Então por isso eu escolheria o Elinho. No nosso exercício aqui era o meu ponta também, né, que eu queria. Então, para mim é o Elinho, é um jogador que eu gostaria demais de ver no Cruzeiro, e eu acho que, não vou falar que ele solucionaria todos os nossos problemas, Caramujo, mas acho que tem potencial de resolver muitos deles hoje, assim, baita jogador. Eu vou de Elinho também. Essa aqui ficou fácil. Essa aqui teremos uma unanimidade. Esperamos que ela não seja burra. Mas o Hinestrosa fez muito pouco até agora, né? E passou no México, nos Estados Unidos. Só agora que ele está conseguindo jogar com algum destaque. E não é que tenha brilhado também. O Elinho a gente já viu aqui no futebol brasileiro jogar muito bem. No São Paulo era mais aquele início de carreira, né? Não teve tanto destaque, mas no Bragantino ele virou um jogador
muito determinante, inclusive quando saiu daqui do ano passado, ele estava deitando o cabelo, né? Ele era o principal nome ali do Bragantino, que depois que ele saiu, inclusive, o time despencou, né? Chegou a lutar até contra o rebaixamento e só se salvou lá ganhando do Furacão na última rodada. Pelo que eu vi aqui, pelo que eu vi, todo mundo do chat aqui que votou no Elinho, hein? Ninguém, exceto o Denner Gomes, que está chamando o Elinho de pé de rato. Ô, Denner, não, sai do fake, craque Neto. Enfim, ganhou o Elinho, então, nessa segunda opção. Vamos à próxima disputa de pontas. Cepeda. Caio Fábio, nesse momento, fica feliz. Jogador do Colo-Colo. E o Martin Ojeda. Pedrão, faz aquela apresentação para a galera aí. De novo, parece até legal a gente ver que assim, os 3 confrontos até agora são de jogadores em estágios diferentes, né? O Cepeda tá muito bem, inclusive virando peça-chave aí para a seleção do Chile, sendo um jogador muito importante para o Colo-Colo, mas eu confesso que eu gosto mais do perfil do Martin Ojeda, por ser um cara mais artilheiro, por ser um cara mais versátil, que busca também, assim como o Elinho, ele não fica tão preso no corredor lateral, né? Ele consegue às vezes jogar por dentro, inclusive em alguns momentos o Ojeda chegou a jogar como camisa 10 no Orlando City, mas eu prefiro ele quando ele joga de ponta direita, inclusive ele se destacou no Godoy Cruz assim, ele fez a base dele no Racing, né? Formado ali na academia, então eu confesso que eu gosto mais do Martin Ojeda, ele é mais velho, claro, seria uma negociação acho que mais cara por estar no Orlando City, que é um dos times da MLS que tem um poderio financeiro considerável, mas eu confesso que eu escolheria ele, mesmo gostando do Cepeda. Eu vi muito pouco dos dois, mas vou votar no Cepeda junto com meu amigo Caio Fábio. Tem boas referências dele. Eu vou com Pedro Torres. Martin Ojeda. Eu voto nele também, jogador mais pronto, né? Ele fez 2 temporadas muito boas no Godoy Cruz, foi jogar no Orlando City. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né, com o futebol norte-americano ali, no quesito competitivo e tudo mais, mas eu acho que é um jogador de boa qualidade, já está com 26 anos, né, não é tão garoto, e tem aquela questão contratual, né, Pedro? O vínculo dele termina no final desse ano, mas o clube tem opção de renovação, né, por mais 2. Então, assim, é muito difícil trazê-lo, certamente precisaria de alguns milhõezinhos, né? Mas se tivesse que apostar em um dos dois aí para resolver imediatamente, eu também iria no Ojeda. Acho que é o jogador mais pronto. Então, temos aí o terceiro. E agora o quarto nome, hein? Esse aqui é para arrumar uma confusão. Bruno Rodrigues, que passou aqui pelo Cruzeiro, atualmente está em fase final de recuperação lá no Palmeiras. E o Sorriso, eu achei maravilhosa a foto do Sorriso, que ele tá mandando um baita de um sorriso. Quem são esses jogadores, Pedro? Acho que o Bruno Rodrigues, ele dispensa a apresentação, né, para o torcedor do Cruzeiro. Todo mundo conhece muito bem ele. O Bruno pode jogar tanto de ponta como de segundo atacante, inclusive em alguns momentos aqui no Cruzeiro jogou até de falso 9. Eu gosto muito do Bruno Rodrigues, eu confesso. Eu consigo enxergar, inclusive, o Bruno tendo um encaixe interessante nessa equipe do Cruzeiro. Por exemplo, o Bruno Rodrigues é um cara mais artilheiro do que o Wanderson. É um cara que se comprometeria sem a bola, mas que conseguiria entregar muito mais com ela do que propriamente o Wanderson acaba entregando, né? O Sorriso, ele é um cara que surgiu com muita expectativa, né, Caramujo? E aí não foi tão bem no Red Bull Bragantino, parece ter sido encontrado no Famalicão, mais ou menos um processo parecido com o Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues, ele surge muito bem aqui na Ponte Preta, vai para o São Paulo, não joga tão bem, vai para Portugal, se acha em Portugal e aí volta para o Cruzeiro, joga muito bem e é transferido ao Palmeiras. Dentre esses dois aí, até por uma questão também de pensar num atleta mais pronto, em que pese a lesão, eu escolheria o Bruno Rodrigues. O problema é que com a lesão do Bruno Rodrigues, a gente acabou não vendo ele dar esse salto assim na carreira, né? Então a gente fica muito com essa coisa do Bruno Rodrigues hipotético na mente, porque o que eu imaginei é que ele indo para um Palmeiras bem mais pronto, né, do que o Cruzeiro era naquele momento, ele poderia se destacar mais, assim, sem tanta responsabilidade de decidir o tempo inteiro, mas por essa infelicidade, acho que foram 2 lesões, né, basicamente em sequência, ele acabou perdendo aí a temporada, a gente não sabe como ele vai voltar.
Então, pensando no hoje, assim, né? Se a gente realmente fosse contratar, eu acho que é menos risco você ir no Sorriso, que não tem esse problema, mas é aquilo, né? Futebol é risco também. Às vezes o Bruno Rodrigues volta muito bem dentro daquilo que a gente imagina que ele pode acrescentar para um time, mas por essa questão da gente não saber como ele vai voltar direito, eu iria no Sorriso. Bruno Rodrigues. E aí nós temos... Como é que tá a votação aí? 2-1 para o Bruno. Então meu voto vale 2. Vale. Se for concordar comigo, vale. Inclusive, só teve até alguém perguntando ali, foi o Zero, perguntou ali, quais são os números do Sorriso aí na temporada. Foram 29 jogos pelo Famalicão, ele fez 8 gols e deu 4 assistências. O clube até adquiriu, né, comprou o passe dele por 1,5 milhão de euros, aí era o valor fixado ali no empréstimo, então ele já é jogador em definitivo do Famalicão. Eu acho que o único contexto em que eu traria o Bruno Rodrigues para o Cruzeiro seria caso o Palmeiras quisesse emprestar e até pagar parte do salário, assim, tipo situação do Fagner, assim, porque a gente sabe que o Bruno Rodrigues foi bem valorizado por Palmeiras, né? E ele é um jogador muito dúvida. Então, assim, o Bruno Rodrigues é bom jogador, mas eu acho que trazer jogador lesionado é uma coisa que eu não faria, tá? Por mais que eu goste muito do Bruno. Então, eu voto no Sorriso, e então o Sorriso ganhou, de forma absolutamente arbitrária. Vaias. Então vamos lá. Nada pessoal, hein, Bruno Rodrigues? Nada pessoal. Vamos para os nosso cruzamento olímpico aqui agora, hein? Gabriel Peck ou Elinho? Não, mentira. Vamos começar do outro lado. Ojeda ou Sorriso? Porque eu acho que essa do Peck com Elinho dá mais confusão. Ojeda. 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 Porque habla. Vamos de Marutin Ojeda nessa aí. Essa aí tá mais fácil, né? Convenhamos que não tem muito o que render, não. E agora, hein? Gabriel Peck ou Elinho? Apresentem suas armas, defendam-se. Elinho, nem precisa de defender, não. Eu acho que é Elinho. Gabriel Peck. É isso, gente. Vocês falam tem com certeza Elinho, como se o Peck não tivesse feito uma temporada excelente. Ninguém falou isso. Ele começou. Gosta de ser aquele apresentador de programa esportivo que passa no horário do almoço. Vocês falaram. Vocês da imprensa. Decepcionado com vocês. Aí a gente querendo aqui uma discussão, vocês. Elinho. Aí acabou o programa. Não, gente. Peraí, pô. Aí hein? De que lado vocês estão, pô? A gente tem que começar a fazer igual a turma que combina quais vão ser as brigas antes do programa para poder render. Não. Nós não vamos virar esse pessoal, não, pelo amor de Deus. Por favor. Então, Elinho. O Rubem Júnior lembrou aqui que o Elinho tem muitas lesões, hein? O Otávio Rastrello. Elinho e não Peck. Meu Deus do céu. Teve uma pessoa que levantou a bola aqui, Samuca, para você. O Renan Assunção. O Peck, mas não pode levar na frente do gol, né, Samuca? Não Peck. Não, esse aí é... Gabriel não Peck nas finalizações, caramba. O ano dele, a última temporada, foi espetacular, né? Nessa ele tá... Não com péssimos números, né? Mas eu gosto do Peck. Véio. O time enfraqueceu muito, né? A MLS tem uma cultura meio ruim, assim, de quando o time é campeão, baixa o teto salarial para gerar competitividade, mas você acaba destruindo um projeto ali que estava dando certo. Se a gente pegar os dois, tem mais ou menos o mesmo histórico, né? Eles estavam muito bem na última temporada, e aí o Elinho foi para o México, não conseguiu brilhar, né? 23 jogos, apenas 3 gols, tá na reserva do Toluca. E o Peck, neste ano de 2025, 19 jogos, 4 gols e uma assistência. Sendo que no último jogo ele fez 2 gols, né? Ele tinha 19 jogos e 2 gols apenas na temporada. Mas vou com vocês, então. Elinho.
Ganhou, Ellen. Ganhei. Fiz essa presepada toda para concordar com vocês no final das contas. Elinho ganha aí, então. Oi? Eu já sabia que seria assim. O Renato Lopes falou que o Elinho tem mais vigor físico. O Somos Cruzeiro falou: o Elinho é tão bom que não joga lá. Ô, Somos Cruzeiro. Se a gente olhar por esse lado aí, a gente vai ter que descartar muito jogador importante da nossa história, viu? Inclusive o Alex, por exemplo, né? Em determinado momento, teve mal no Palmeiras, não jogou no Parma, veio para o Cruzeiro, jogou pouquinha bola, né? Pouca coisa. O Pepa falou aqui que o Canhão Fábio ficou chateado por Cepeda perder a disputa. O Wagner Gonçalves também falou que o Cepeda joga muito, mas o Odieda é um ponta mais incisivo e goleador. E aí temos o confronto. Elinho ou Odieda? Começa essa, Rafa. Odieda. Uma mulher de poucas palavras. Já assim, disse tudo. O Elinho não tá tão bem, né, no Toluca. O Ojeda tá muito bem no Orlando City, mas acho que o futebol mexicano... tenho certeza que o futebol mexicano é mais qualificado, é mais difícil do que a MLS. Eu gosto dessa questão do Ojeda ser um cara mais incisivo, como o amigo falou, né, em marcar seus gols. Apesar dele ser mais velho e tal do que o Elinho, eu confesso que escolheria ele também. Acho que eu sinto falta, eu consigo destacar e achar positivo o comprometimento do Wanderson sem a bola, ajudar o Cruzeiro defensivamente, ajudar o Cruzeiro às vezes a sair ali na transição, mas eu queria que o Cruzeiro tivesse um ponto ali para dividir com o Caio Jorge, por exemplo, esses gols marcados. E aí eu acho que o Ojeda teria mais condições de fazer isso. Então, mesmo gostando do Elinho, achando um nome interessante, eu escolheria o Ojeda. E aí, Samuca? Elinho. Elinho? Meu critério é a falta de critério, Caramujo. Não, eu acho que os dois seriam excelentes. Inclusive, quiser trazer os dois, bora. Mas acho que, pensando até na questão do custo, me parece que o Ojeda hoje é um jogador que seria até mais barato que o Elinho, né? Porque os mexicanos pagaram muito no Elinho e não estão muito dispostos a emprestá-lo, né? A gente já viu alguns clubes fazendo consulta aí e eles estavam pedindo ali 15 milhões de dólares. Talvez o Ojeda sairia até mais barato que isso, né? Então eu vou fechar com vocês. Vamos de Martin Ojeda, então, para ganhar aí. Até pelo momento também, né? É um cara que está jogando muito bem aí desde 2022. O Elinho vem de uma temporada um pouquinho oscilante. Então, vitoriosos Robert Renan e Martin Ojeda, hein? Alô, pessoal do Cruzeiro, quem estiver assistindo a live aí, ó. Agora é só fazer o Pix, né, Caramujo? Tá fácil, tá facílimo aí agora. Então, valeu a galera aí que participou no chat, valeu pelos comentários, ganhou o Ojeda.